sou Felipe Amaral, sou diretor do Campus Caldeira e eu tenho a honra de estar aqui durante a Semana Caldeira e a oportunidade, né, de trazer tantas pessoas interessantes, palestrantes para estarem aqui com a gente, que é o caso do Rafael Parente, nosso convidado de hoje aqui para a gente poder bater um papo sobre educação, sobre tecnologia dentro da educação e toda a experiência, né, que tu tens, Rafael, ao longo dessa tua trajetória. Então eu queria começar para tu contar um pouquinho assim como é que começou essa tua história com educação lá para trás. Bom, Felipe, antes de mais nada, quero agradecer, dizer que é uma honra para mim poder fazer parte da Semana Caldeira, né? Poder, em primeiro lugar, visitar aqui, né? Conhecer esse espaço incrível que realmente para a gente, como a gente estava conversando ali atrás, muito pouca gente no Brasil conhece e precisa conhecer mais do Instituto Caldeira e precisa vir conhecer presencialmente porque é completamente diferente. A gente saber o que é, a gente saber que existe, a gente saber o que faz, mas quando a gente vem aqui e vê esse espaço e vê como é que ele funciona, é chocante, assim, de uma forma muito positiva. A gente fica muito bem impressionado e dá vontade de ficar aqui, né? É bacana porque nas melhores escolas que eu fui na vida, quando você conversa com os profissionais e com os estudantes, a diferença é que as pessoas falam, não, a gente tem vontade de ficar aqui. É um lugar que a gente vem e a gente se sente tão bem que a gente não quer mais sair. E aqui no Instituto Caldeira a gente tem essa mesma sensação. As pessoas elas estão bem, elas estão produzindo, elas estão interagindo e elas estão se sentindo super bem. Parece que as pessoas não querem sair daqui. Eu acho que eu teria a mesma sensação se eu trabalhasse por aqui, né? Mas respondendo a sua pergunta, sou Rafael Parente, sou educador, pesquisador. Comecei como professor de inglês aos 17 anos de idade. Tive a oportunidade de morar fora porque meu pai trabalhou no FMI. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula de inglês assim, de brincadeira, para ter um troco para o final de semana. E comecei a dar aula nos cursinhos de inglês. E a coisa começou a dar certo ali. Comecei a crescer enquanto professor de inglês mesmo. E aos 20 anos de idade, eu já tive uma visão ali, Felipe, que em algum momento as escolas iam precisar oferecer educação de línguas e de informática para valer, com qualidade. Porque na época isso não era uma coisa comum. Não, isso a gente está falando de 99, antes dos anos 2000. Então a internet estava começando a aparecer e a gente dava cursos de digitação, Word, Excel, né? E aí eu fui conversar com um grupo de escolas particulares lá de Brasília e falei, olha, eu queria montar o Centro de Línguas e Informática do Candanguinho, que é esse nome desse grupo de escolas. Eles toparam e eu brinco que foi a minha primeira startup, que na época não se chamava startup, mas eu fui sócio da direção, da diretora e da família que criou a escola, né? A gente criou esse Centro de Línguas e Informática, que se tornou o principal diferencial dessa rede de escolas e depois, por conta disso, eu acabei sendo chamado para participar de um dos 2 maiores grupos de educação de Brasília. Sou de Brasília, nascido e criado lá. Já morei bastante tempo, morei na verdade 4 anos em Nova York e 10 anos no Rio, mas sou de Brasília, né? E eu brinco que aos 20 e poucos anos eu era o professor de inglês mais bem pago de lá, porque já tinha uma história de sucesso. Mas ao mesmo tempo, participei de alguns projetos sociais que mexeram muito comigo, porque eu venho de uma classe média, né? Que foi ascendendo, mas não tinha muito contato com a pobreza e a miséria. E a partir do momento que eu participei de um projeto com alunos e professores da UNB em uma creche comunitária, eu percebi que a gente tinha um problema gigantesco, que é o problema da desigualdade no nosso país. E que eu não entendia como é que a gente tinha chegado naquele lugar de ter crianças que não tinham direito o que comer ou onde dormir, né? Porque como eu participei desse projeto e as crianças começaram a me chamar de pai e me pedir para eu levá-las, né, para minha casa, para morar comigo, eu falei, caramba, eu preciso conhecer essa realidade de perto. E aí eu fui até a casa delas. E eu lembro que eu entrei, eu sinto até o cheiro hoje, assim, ficou tão marcado na minha cabeça, no meu cérebro, que eu entrei num quarto e vi, era uma casa de tapume, né? Tinha um colchão no chão de barro, um colchão mofado, onde dormiam 3 crianças no mesmo colchão. E aquilo assim ficou, naquela noite eu praticamente não consegui dormir, porque eu me perguntava como é que a gente chegou aqui, por que a gente não faz mais para mudar isso?
E como é que a gente muda? E foi a partir daí que eu cheguei à conclusão que era um propósito de vida para mim, né? Trabalhar com educação, usar a educação para mudar essa realidade no Brasil, ajudar a quebrar esse ciclo da reprodução da pobreza e da miséria e trabalhar com gestão. E aí foi quando eu comecei a migrar do ensino de línguas para a gestão. E foi quando eu fui estudar no exterior, que primeiro eu fiz um mestrado, que era um mestrado que treinava os diretores e os técnicos da Secretaria de Educação de Nova York. Que legal. Né? E depois eu fiz um PhD na Universidade de Nova York sobre, que eles chamam de International Education Development, que olha, na verdade, para o link, essa conexão entre o desenvolvimento educacional e o desenvolvimento social, econômico, cultural de uma sociedade. E aí vão várias pessoas de vários lugares do mundo que ficam trocando entre elas o que acontece em diferentes países. Mas vou parar por aqui que eu acho que eu já falei demais. Não, acho que muito interessante saber, eu não sabia, né, desses detalhes. E aí eu ia continuar aqui te provocando. Acho que a partir dessa percepção assim, global que tu teve em Nova York, do curso de pessoas, o que fez sentido e para onde que tu foi? Porque eu sei que tu tem experiência em iniciativa privada, no poder público, terceiro setor. Conta um pouquinho depois do que tu viu lá, o que tu decidiu, onde tu decidiu entrar, explorar e aprender. Eu brinco que eu sou um professor de línguas que para mim também foi fácil aprender a falar diferentes idiomas de lugares diferentes. Porque é engraçado que assim, na academia existe uma linguagem, nos governos existem, eles falam uma língua específica, no privado, né, no mundo privado, nas grandes empresas e nas startups a gente tem também um linguajar e no terceiro setor a gente tem outro. E eu passei por todos esses lugares, então eu fiz parte de 2 governos, eu fui subsecretário de Educação no Rio de Janeiro com a Cláudia sendo minha chefe, fui braço direito da Cláudia Costin, fui secretário de Educação do DF, né? Fui pesquisador da educação do Oi Futuro, porque a minha tese de doutorado era sobre um projeto deles e eles acabaram me convidando para ser pesquisador de todos os projetos lá do Oi Futuro. Que legal. Ajudei a cofundar 4 empresas diferentes, né? 4 startups e passei também por institutos do terceiro setor e estou hoje como diretor executivo do Instituto Salto, que é um instituto do terceiro setor. Então, passei por todos esses lugares, mas sempre, Felipe, com essa coisa na cabeça que veio para mim com 20 e poucos anos. Como é que a gente usa a educação para mudar a realidade no nosso país? Como é que a gente usa a educação para quebrar o ciclo de reprodução da pobreza e da miséria? E eu fui também me conectando muito com essa área de inovação e tecnologia, porque eu vi que a escola tradicional não responde aos desafios que a gente tem hoje e que a gente vai ter no futuro. Então não adianta a gente achar que a escola que a gente tem hoje e que a gente se a gente continuar fazendo o arroz com feijão bem feito, e aí com todo respeito aos meus colegas da educação que falam sobre isso, eu entendo que o arroz com feijão, a gente precisa fazer o arroz com feijão na educação no Brasil, que é a formação de professores, que é ter um currículo claro, que é saber implementar esse currículo, que é saber planejar uma aula, saber fazer uma avaliação. Esse feijão com arroz a gente precisa saber fazer em todas as escolas. Ao mesmo tempo, a tecnologia pode auxiliar muito, inclusive a fazer esse arroz com feijão, né? Então, voltei de Nova York, fui pesquisador, participei de um governo, depois cofundei o Lab, que era o Laboratório de Inovação Educacional, depois uma startup que era do futuro, fui investido da Vox, depois fui... eu brinco que eu fui assim, caí de paraquedas porque o governador disse que eu era o secretário de Educação, assim, fui pego de surpresa e me tornei secretário de Educação do Distrito Federal e depois, mais uma vez, cofundei essa última empresa que foi a BEI Educação, que está indo super bem aí no mercado e depois, agora com a Cláudia, a gente cofundou o Instituto Salto. Então, mais, assim, muito resumidamente, essa é a minha... Só isso de trajetória dentro da educação. Essa é a minha trajetória. E foi bacana porque, ao passar por todos esses lugares, eu vi que em todos os lugares a gente tem gente muito boa, né? E gente que realmente quer fazer a diferença. Não tem essa história da gente falar, não, aqui a gente tem gente boa, aqui a gente tem gente que só pensa no capital. Não existe isso. Em todos os lugares a gente tem gente que quer fazer a diferença e quer construir um país e uma sociedade mais justa, mais digna, mais igual e com mais oportunidades para todos.
Muito bom. Deixa eu pegar um ponto que eu adorei essa ideia do feijão com arroz, que é importante fazer, né? Sim. Mas, assim, como que a gente traz coisas novas? Eu queria te perguntar, assim, dentro da experiência que tu teve e de visão que tu tem, assim, de futuro, o que tu considera, talvez, as 3 coisas mais relevantes para a gente poder, de fato, endereçar esses desafios aí de desigualdade social e usar a educação como, né, motor de transformação? O que tu acha que são as 3 coisas mais importantes que a gente teria? Eu sei que educação é muito ampla, mas numa visão assim de, se a gente conseguisse se posicionar, o que você faria, assim? Qual seria o conselho para a gente poder tentar mudar essa realidade tão difícil que a gente tem? Você está entrando no tema hoje do... É só um spoilerzinho do que a gente vai falar. Né? Mas basicamente assim, se existe uma bala de prata na educação, é a valorização e a formação dos profissionais, porque em qualquer área você não consegue entregar um resultado sem bons profissionais naquela área. E profissionais que estejam com o equipamento e com o conhecimento, a capacidade, a habilidade para executar bem aquele trabalho, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa conseguir selecionar, reter e ter profissionais bons com conhecimento adequado para fazer aquele trabalho, né? E, infelizmente, na educação e na sociedade atual brasileira, a gente não tem uma elite política e econômica. A gente tem um discurso que a educação é importante, mas a gente continua com algumas áreas que são privilegiadas. A gente tem legisladores que têm super salários, tem juízes que têm super salários e continua com salários defasados na área da educação. Nós precisamos melhorar isso, porque se é para a gente ter bons cérebros trabalhando na educação, a gente precisa ter bons salários. Se a gente tivesse professores ganhando 30 mil reais, com certeza a sociedade brasileira respeitaria mais os professores. Porque no final das contas, infelizmente, a gente respeita quem ganha mais, né? Então essa questão da valorização e da formação é crucial, mas também é muito importante a gente parar para pensar sobre essa questão da tecnologia e da inovação. Como é que nós vamos ressignificar a escola e os sistemas educacionais a partir dos desafios que se colocam para nós hoje e vão se colocar no futuro? Porque a gente está vivendo num mundo que se torna cada dia mais complexo. A gente viu as enchentes aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a crise climática que a gente vai viver é uma nova realidade e a gente vai se deparar com isso com uma frequência cada vez maior. A gente tem uma realidade também de pandemias e questões de saúde que a gente vai precisar resolver também com uma frequência cada vez maior. A gente tem uma série de questões econômicas, por exemplo, vou citar agora o vício nos jogos de tigrinho e nas bets e etc., né? Acho que já é surpreendente uma quantidade do PIB que é gasta com essas apostas. Por quê? Porque as pessoas não tiveram uma educação adequada e muito menos uma educação financeira, né? Então, isso também é consequência de um déficit educacional. Então, a gente precisa pensar como é que nós vamos utilizar também das tecnologias, das novas tecnologias, em especial da inteligência artificial, para nos fazer chegar nesse lugar de uma escola ressignificada e de um sistema educacional que nos apresente essa escola que forma novas pessoas para uma nova era. Porque não é a escola que se coloca atualmente, não é a escola que a gente tem hoje e não é a escola que a gente, por enquanto, tem funcionando em qualquer lugar do Brasil. Nós temos sim algumas escolas mais inovadoras, nós temos algumas escolas que já têm experiências interessantes, mas não temos ainda, Felipe, uma escola que de fato esteja 100% pronta para preparar os cidadãos que estarão prontos para uma nova era. Esse é o nosso maior desafio, é preparar cidadãos que não serão substituídos pelas máquinas, que vão trabalhar com o IA de forma ótima e que vão ser líderes das próximas transformações no mundo. Muito bom, eu acho que nesse campo da tecnologia na educação, eu me lembro muito lá em 2011, 2012, quando surgiram os MOOCs, né, os cursos online gratuitos, que na época se pensou que a educação ia ser simplesmente completamente modificada, né? Passaram-se aí mais de 10 anos e tem, obviamente, o ensino online se transformou numa realidade, mas não mudou, né, o sistema educacional como se pensava. Agora, com inteligência artificial, é um novo momento e
me parece que é diferente da história dos MOOCs. Me parece que o online veio e os MOOCs eram um aquecimento para algo maior que estava por vir. Então eu queria que tu contasse um pouco do que tu já tá. Eu sei que tu estuda bastante, né, sobre o tema. O que tu tá vendo já de impacto, de coisas que estão acontecendo, para que a gente possa ter mais exemplos, né, de como que as escolas ou como que secretarias de educação podem começar a se preparar para esse movimento agora, e não daqui 5 ou 10 anos. Sim. Felipe, é importante você falar isso porque, de fato, no começo da internet, todas as pessoas falavam que a internet ia democratizar o conhecimento, né? E a gente teve um plot twist, que foi justamente a criação e o crescimento das redes sociais, que também no começo era uma praça pública e era relativamente bem utilizada. Só que as redes sociais foram criadas também, né? E aí, para quem não assistiu, O Dilema das Redes é um documentário que é essencial, foram criados para viciar as pessoas, né? E no final das contas, hoje, existe uma utilização que é feita de forma irresponsável, de forma acrítica, e pelos adultos, né? Por nós adultos, pelos educadores, inclusive, e aí a gente chega a uma situação estapafúrdia como essa questão da proibição dos celulares, enquanto que a escola deveria ser o lugar aonde nós, educadores e as crianças e os jovens, aprendêssemos a fazer a melhor utilização das tecnologias, e nós sairíamos dali dando exemplo para as pessoas de como é que elas devem utilizar os seus celulares e os seus aparatos tecnológicos. Então a gente está fazendo o contrário, a gente está, obviamente, eu entendo que é uma situação crítica, a gente está tendo problemas horríveis de queda cognitiva, de não conseguir se concentrar, de problemas de saúde física e mental. Então a gente deixou a coisa degringolar de uma tal forma, e também a gente tem as questões relacionadas à falta de qualidade dos nossos profissionais, da nossa educação, das nossas escolas, etc. Então é preciso ter uma medida emergencial, infelizmente. Mas isso está longe do ideal, que não é educar. Sim. Educar é você ensinar a fazer o melhor uso das novas tecnologias. E isso faz o caminho contrário de se transformar a escola numa escola relevante para um novo tempo. Uma escola que faça sentido para um novo tempo, que é você saber utilizar as novas tecnologias da melhor forma e entregando o melhor que elas podem entregar para nós, cidadãos, e para a sociedade. E aí eu acho que, pegando esse gancho, assim, eu acho que tem uma oportunidade muito grande, né? Principalmente no que você fala ali nessa preparação. Eu só não respondi a pergunta. Mas quer responder mais alguma coisa? Porque senão eu já tenho um gancho perfeito para continuar a conversa. Tá, é só citar rapidamente alguns exemplos, assim, de inteligência artificial, mas a inteligência artificial já está sendo utilizada, por exemplo, para prever matrículas ou diminuição ou aumento de matrículas, para melhorar a eficiência do gasto, então a eficiência da gestão com inteligência artificial, para fazer as tarefas administrativas dentro das escolas, dentro das secretarias de educação. O tempo que era gasto com tarefas administrativas está caindo muito por conta da implementação de sistemas com inteligência artificial, e dentro da sala de aula tem aquele pulo do gato das plataformas de ensino adaptativo. Uma coisa sou eu estar com 20, 30, 40, 50 alunos dentro de sala de aula, e para mim é muito difícil eu conhecer exatamente o que cada um sabe ou deixa de saber. Porque o aluno chega para mim no 9º ano, mas a matemática dele está mais ou menos no 7º ano. A língua portuguesa dele está mais ou menos no 6º ano, né? E aí a inteligência artificial consegue criar um mapa cognitivo desse aluno e criar uma trilha personalizada para cada um daqueles estudantes, né? E consegue, inclusive, mais para frente, porque eu acho que ainda está muito incipiente o que a gente tem hoje de plataformas adaptativas, mas gerar experiências de aprendizagem que sejam muito baseadas nos nossos estilos. Você prefere aprender lendo, ou assistindo vídeos, ou ouvindo podcasts, ou conversando com pessoas? Porque da mesma forma que nós estamos conversando agora, eu já converso com o Zé, que é como eu chamo o meu GPT, e já existem conversas naturais e eles provavelmente vão passar a nos ensinar coisas de uma forma muito mais natural e eficiente do que... porque eles vão emular os melhores professores do mundo, né? Então, essa parte de explicação de conteúdos
também, para mim, a tendência é que a inteligência artificial assuma esse controle e os nossos professores humanos, eles assumam a parte que é insubstituível, que é a parte humana, relacional, é a parte do improviso, é a parte das nuances, é a parte daquilo que nos faz mais humano, é a criatividade, é a resiliência, é o socioemocional. Né? Então, agora, para a inteligência artificial já existem uma série de coisas que estão sendo feitas e surtindo resultado e tendo impacto tanto para a área de gestão quanto para a área de metodologias e currículos dentro das escolas e das redes de ensino. Agora eu respondi. Que bom que tu puxou e respondeu, porque é super interessante te escutar nesse sentido. E aí eu acho que uma das coisas que me veio te escutando tem o que a gente pega de dados para trás, né, dos alunos e consegue ajudar eles nesse desenvolvimento da aprendizagem. E talvez, quem sabe no futuro, tenha esse olhar para frente, baseado nos interesses, né, o que esse aluno quer fazer da sua carreira profissional. E aí eu queria fazer esse link com educação profissional, né? Como que tu enxerga hoje esse movimento que cada vez mais, né, tem caminhos alternativos para esses jovens conseguirem conhecimento e entrarem no mercado e conseguirem um bom trabalho ou empreenderem, criar os seus próprios negócios? Como que tu enxerga esse mundo hoje, que é completamente diferente quando você se formou na escola, ou foi fazer faculdade, né? Como é que você se enxerga essa transição do ensino médio para o mundo do trabalho, né, nesse lugar de educação profissional? Como é que a gente prepara esses jovens para o mundo que é completamente diferente do que era há 10 anos e daqui 5 anos vai ser mais diferente ainda? Como é que a gente prepara essa galera para esse novo mundo que vem? Essa é a pergunta de $1 milhão que está todo mundo tentando responder no mundo hoje. Porque no final das contas, ninguém está sabendo direito responder, tanto é que vários países estão de fato proibindo a utilização de celulares e estão voltando a utilização de tecnologias para livros físicos e tal. Então, para mim, o que está acontecendo é assim, as pessoas foram muito para um lugar e aí se apavoraram e aí estão voltando tudo de volta, mas assim, não se encontra um meio do caminho e assim, a pesquisa e o aprofundamento das discussões e das análises, das reflexões não não acontece. E eu estava conversando com a Cláudia hoje de manhã no café da manhã, que isso para mim é um reflexo da nossa sociedade mundial hoje, que também é fruto das redes sociais, porque a gente tem uma sociedade que é cada vez mais complexa e as discussões cada vez mais superficiais, porque ninguém lê e se aprofunda direito, mas todo mundo quer ter opinião e todo mundo entra numa gritaria e num comportamento de manada. Mas voltando para a pergunta, a gente vai precisar criar uma escola, em especial uma escola técnico profissionalizante, de profissionais que vão atuar num mundo altamente tecnológico, completamente globalizado, que vão competir com profissionais do mundo todo, né? Porque hoje qualquer empresa de tecnologia do Brasil não está contratando só no Brasil. Claro. Está contratando programadores de qualquer lugar do mundo, né? Porque inclusive existe um déficit gigantesco de programadores aqui no Brasil. Então a gente contrata inclusive programadores de países africanos, indianos, quem tem um ambiente onde as pessoas falam inglês, com certeza está contratando indianos, né? Porque é o país que mais produz, entre aspas, bons programadores. E a gente precisa, de fato, fazer essa educação e ter mais bons programadores no nosso país. Programadores esses que vão trabalhar programando inteligência artificial, melhorando a inteligência artificial, trabalhando com a inteligência artificial na programação, porque a própria IA também vai programar. Então, os programadores vão trabalhar com o IA para programar a própria IA, né? E não serem substituídos pela IA. Então, eles vão precisar ter uma mentalidade, aquilo que a gente chama de growth mindset, a mentalidade de crescimento e de sempre crescimento, porque eles vão entender que eles vão precisar estar constantemente se atualizando. Daqui para frente, ninguém vai estar mais seguro numa mesma carreira ou no mesmo lugar. Se você não parar de estudar, aliás, se você parar de estudar, você está fora do mercado automaticamente, né? Então você precisa realmente estar constantemente se atualizando. Qualquer curso técnico que parar no tempo, ele muito rapidamente vai caducar, vai estar completamente desatualizado. Então, de fato, a gente vai precisar
formar pessoas que estão prontas para atuar profissionalmente nesse lugar de trabalhar com... tem uma frase muito legal que é aquela de: antes de você ser substituído por um robô, você vai ser substituído por alguém que trabalha com AI, né? Antes de ser substituído por AI, por inteligência artificial, você vai ser substituído por uma pessoa que trabalha muito bem com IA. Então, a gente precisa formar pessoas que trabalhem muito bem com IA, mas que, ao mesmo tempo, que conseguem desenvolver muito bem todas as suas dimensões humanas, que conseguem trabalhar de forma ética, de forma responsável, que entendem o seu papel cidadão, que entendem, por exemplo, a melhor forma possível de se utilizar a tecnologia, as redes sociais, e que a gente precisa, com tudo isso, conseguir criar uma sociedade que seja mais igual e mais justa, né? Acho que é isso. A gente está chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta que para a gente é muito importante aqui no Instituto Caldeira, né? Como você está conhecendo pela primeira vez, eu fico muito feliz, né, com a sua referência no início, né? De, pô, que legal que está acontecendo isso aqui em Porto Alegre, já tinha ouvido falar, mas vir aqui e enxergar é completamente diferente. Como é que você enxerga, né, a importância ou talvez a oportunidade de se criar, né, iniciativas educacionais, eventualmente uma escola técnica profissionalizante, dentro de um hub de inovação como o Instituto Caldeira, como tantos outros hubs que a gente tem espalhados pelo Brasil? O que tu enxerga de oportunidade e que a gente pode fazer de diferente tendo uma plataforma como o Instituto Caldeira? Eu acho, Felipe, que é uma oportunidade única que vocês têm aqui, porque qualquer jovem de qualquer cidade ia amar ter um processo de formação, de educação num ambiente como esse. Eu acho que a partir do momento que existir uma escola técnica profissionalizante aqui, eu acho que realmente vocês vão ter um problema aí que todos os jovens do Rio Grande do Sul vão querer vir para cá estudar, porque realmente o ambiente, não só a questão do ambiente de você vir e se sentir bem, mas também de você ter tantas pessoas criativas e pessoas de empresas diferentes aqui dentro, da possibilidade de você sair empregado, né? Quando você fala que 85% dos jovens que vêm fazer algum programa de treinamento e formação já saem com posições nas empresas que fazem parte aqui do ecossistema Caldeira, isso é incrível, isso é muito importante, e eu acho que não é algo que vai ter muito mérito, mas vai ter relevância também, não só aqui para a cidade de Porto Alegre, nem para o estado. Vocês podem, de fato, conseguir gerar uma quantidade de profissionais que vai suprir uma demanda que é nacional, porque a gente precisa de milhares de profissionais que trabalham com TI, né, que a gente não consegue oferecer para o mercado anualmente e que a gente precisa importar. Vamos colocar assim. Muito bom, eu acho que a tese que a gente tem é essa. Se a gente traz os jovens para cá, para estudarem e para aprenderem e circularem no que está acontecendo, eles vão criando um repertório de como é o mundo do trabalho, né? Como que as pessoas trabalham, o que é importante, como é que você se relaciona com essas pessoas. Então é como se a gente brincasse no passado, né? Você precisava fazer um estágio, né? E para fazer um estágio, normalmente você precisava estar na universidade. Hoje em dia, dependendo, né, da profissão que você quer, talvez você se vincular a um hub de inovação como o Caldeira, você vai ter oportunidades de trabalho, não só trabalhar, ser contratado por uma empresa, mas se relacionar com esse ambiente, com todas as empresas que fazem parte. Tem só mais uma coisa que é importante da gente falar, que é o seguinte: muitas empresas, inclusive de tecnologia, estão voltando atrás em relação ao home office e fazendo as pessoas trabalharem parte do tempo, pelo menos presencial, 2 ou 3 ou 4 dias da semana. Aqui você tem um ambiente que tem uma efervescência. Você tem pessoas que são criativas e que estão se esbarrando o tempo todo, né? E isso gera ideias, isso gera inovação, isso gera novas empresas, gera novas startups, né? Então, para esses jovens também terem essa possibilidade de participar dessa efervescência, desses encontros, é como se você tivesse a sua visão completamente ampliada.
você passasse de uma realidade que você visse o mundo de uma forma muito estreita e o seu repertório cultural, a sua visão de mundo fosse completamente ampliada por conta dessa experiência de uma formação aqui dentro. Então, isso também, assim, é de um valor que não dá para mensurar. Rafael, muito obrigado. Eu adorei esse papo, aprendi um monte, isso me dá mais vontade que a gente tem que conversar muito mais ainda. Sim. E que bom, né, que você conseguiu vir para Porto Alegre, estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que é o início de uma relação aí que a gente vai ter pela frente. Então, muito obrigado por ter vindo e por ter aceitado conversar aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu. Mais uma vez, eu estou encantado com tudo que eu vi, com tudo que tudo que você já me mostrou. Eu estou muito animado para a conversa hoje à tarde, agradecer a todos que estão vendo a gente aí e com certeza eu quero voltar várias vezes. Tá fechado, iremos te convidar. Tá ótimo. Valeu. Obrigado.